Meus irmãos, há uma música muito conhecida aqui no Brasil, da banda brasileira Titãs, cujo título dessa música é Epifácio. Esse é o título da música desta banda, Epifácio. Essa música parece que foi escrita baseada em um poema de um argentino chamado Jorge Luis Borges. Parece que ele escreveu esse poema quando tinha 85 anos de idade, quando ele sabia que estava morrendo. O poema, a letra dessa música dos Titãs, chamado Epifácios, criança, que significa, que é a inscrição que se faz no túmulo da pessoa. Então, geralmente, você vai no cemitério e aí tem sempre a inscrição que é feita lá. Colocam o nome, colocam o ano do nascimento, o ano da morte e algumas vezes alguma frase por aí. Então, esse aqui é epitáfio. Então, a letra da música diz o seguinte: devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer, devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Como eu disse, parece que essa música foi escrita por esse argentino. A música foi escrita pelo argentino Jorge Luis Borges e parece que foi escrita quando ele estava à beira da morte, quando tinha 85 anos. A letra desta música revela o arrependimento de alguém que deixou de fazer certas coisas que ele achava que deveria ter feito. Por isso é que a música vai dizer que devia ter amado mais, deveria ter me alegrado mais, deveria ter feito mais coisas. Então, em um caso de tristeza, ele vai revelar aquilo que deixou de fazer, que ele gostaria de fazer na beira da morte, né? Enquanto está na beira da morte, essa é a sua reflexão. Não somente isso, como também revela a incerteza que lhe aguarda no que diz respeito ao futuro. Por isso que a música, numa das partes, vai dizer: o acaso vai me proteger. Então, repete muito esse refrão: o acaso vai me proteger. Se você já ouviu os Titãs, provavelmente você já ouviu essa letra ou essa música que fala sobre isso. Mas, irmãos, essa atitude difere da certeza que o crente tem na hora da morte. O texto que nós acabamos de ler nos ensina sobre isso. Diferente da atitude retratada nesta música, que é a atitude dos descrentes, o texto que nós acabamos de ler nos ensina uma atitude diferente, que é a atitude do crente diante da morte. Diante da morte, os descrentes ficam em desespero. Mas como é que os crentes ficam diante da morte? Qual é a atitude do crente diante da morte? Pois bem, é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês, baseado nesse livro que nós acabamos de ler. Portanto, gostaria de falar com vocês baseado nesse tema: certezas do crente na hora da partida. Repito, o nosso tema baseado nesse texto é certezas do crente na hora da partida. É sobre isso que nós vamos falar e peço que as crianças nos acompanhem. Todos nós vamos seguir então o raciocínio que Paulo vai aqui apresentar e no decorrer da exposição ficará claro por que eu uso o termo partida ao invés de morte. A primeira coisa que nós vemos aqui está no versículo 6, e aqui Paulo vai apresentar uma das que seria a primeira certeza que ele vai aqui apresentar do crente na hora da partida. A primeira é a certeza de que ele está pronto. Olha aquilo que ele vai dizer: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Então, Paulo aqui ele vai apresentar a certeza de que está pronto. Lembre muito bem, meus irmãos, que a segunda carta a Timóteo é a última carta escrita por apóstolo Paulo. Paulo escreveu várias cartas e essa aqui é tida como a última carta.
Antes dele morrer, ele então escreve esta carta, ele estava preso, e escreve essa carta para Timóteo. Sabemos muito bem que Paulo foi preso várias vezes. O livro de Atos nos relata, no final do livro de Atos, sobre a prisão de Paulo, mas o mesmo Paulo, também é relatado lá em Filipenses que ele estava preso, mas nessas outras prisões, parece que Paulo tinha certeza ou tinha esperança da sua libertação. Tanto é que em Filipenses ele vai dizer, tenho a esperança, com a esperança de que por meio das vossas orações eu seja colocado em liberdade. Então tinha certa esperança da sua liberdade. Mas quando você lê a segunda carta de Timóteo, parece que Paulo não tem mais essa esperança. Paulo tem a certeza de que ele vai morrer. Paulo tem a certeza de que lhe falta pouco tempo para então viver sobre esta terra. Razão pela qual então ele vai escrever essa última carta para Timóteo, que era o seu filho na fé, a fim de passar algumas instruções para ele. É como se fosse o seguinte: ele está morrendo, né, ou a pessoa está morrendo, então a pessoa vai reunir os seus netos, vai reunir os seus filhos, vai reunir a sua família, a fim de passar as últimas instruções para aquelas que são então as suas famílias. Então Paulo tem o seu filho na fé, Timóteo, a quem ele deixou na igreja de Éfeso para cuidar dessa igreja de Éfeso. Na primeira carta ele apresenta instruções a Timóteo de como deve conduzir a casa do Senhor, e na segunda carta ele continua com esse mesmo propósito de instruir a Timóteo de como conduzir a casa do Senhor. Mas somado a isso, Paulo também quer encorajar Timóteo, que estava se desanimando por causa das perseguições que estavam acontecendo por causa do nome de Cristo Jesus. A lógica do pensamento de Timóteo era a seguinte: ora, se Paulo, que é o apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo, se Paulo, que é o grande apóstolo, se Paulo, que é o meu pai na fé, está preso em Roma, Nero o prendeu e está com sentença já dada a ele de morte, o que vai ser de mim? O que vai ser de mim, eu que sou discípulo de Paulo, eu que sou filho na fé de Paulo, o que vai ser de mim, eu que Paulo me deixou em Éfeso para cuidar da igreja de Éfeso. Então Timóteo parece que estava tendo temor, né, do ministério que ele deveria desenvolver, razão pela qual Paulo vai lhe lembrar muitas vezes nesta carta a fortificar-se em Cristo Jesus, a não desanimar, não desencorajar, e vai lhe encorajar então a continuar a fazer a obra pela qual ele foi chamado. Pois bem, então nessa segunda carta, aqui no texto que nós lemos, Paulo então ele vai dar as últimas palavras para Timóteo. Depois disso aqui, no versículo 8, no versículo 9 em diante, essas são então as últimas recomendações. Paulo vai dizer: olha, quando você vem me visitar depressa, traga contigo Marcos, vai apresentar saudações para algumas pessoas, mas ali então são coisas adicionais. Aqui, os versículos que nós lemos são então as últimas instruções de Paulo a seu filho na fé. Portanto, se o seu pai está à beira da morte, as últimas palavras dele são importantes. Portanto, vamos ver então aqui as últimas palavras de Paulo que vai instruir ao seu filho. A primeira então que nós vemos aqui sobre essa nossa temática, certezas do crente na hora da partida, a primeira está no versículo 6, que é então a certeza de que está pronto. Veja o versículo 6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. Meus irmãos, aqui o apóstolo Paulo, ele vai apresentar, né, aqui nós vemos o apóstolo Paulo falando da sua morte. Ele vai dizer: quanto a mim. Essa palavra quanto a mim liga ao que ele falou anteriormente, o que na teologia é chamado de contexto próximo. Ali então ele vai dizer: quanto a mim. Isso liga com o que ele falou no versículo 5. Olha o versículo 5 que ele vai dizer: tu, porém, sês sobre em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Agora olha na sequência: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Então ele está ligado o versículo 5 ao versículo 6. Ou seja, Timóteo, cumpre o teu ministério, suporta as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente com o seu ministério. Pois quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação. Então aqui apóstolo Paulo tem certeza daquilo que é então o dia da sua morte. Paulo, ele então tem certeza de que ele já está então
perto da morte, a sua morte chegou, ou o tempo da sua morte chegou, ele está prestes a morrer, está prestes a ser sentenciado a fim então de ser morto. Lembrando, meus irmãos, que quando ele escreveu essa carta, ele estava preso e diz a história que é uma masmorra, onde então era colocado lá os prisioneiros e lá o prisioneiro só tinha duas formas de sair daquele lugar. Ou sair daquele lugar por libertação, mas aí saía com peste por causa da degradação daquele lugar, ou então saía morto daquele lugar por sentença, ou sentenciado para a morte. Então Paulo tinha certeza que ele não vai sair em liberdade, mas ele vai ser morto naquele lugar. Você vai falar, Timóteo, faça a obra do evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério, suporta as aflições. Quanto a mim, já estou sendo oferecido como libação. Meus irmãos, aqui está o apóstolo Paulo. Aqui está um dos líderes, um dos principais líderes da fé cristã. Aqui está aquele que escreveu a maior parte dos livros do Novo Testamento. Aqui está aquele que é o maior líder do cristianismo, o maior escritor do Novo Testamento, o maior evangelista, o maior teólogo de toda a história cristã. Aqui está ele, se despedindo, falando, dando as suas últimas palavras para o seu filho Timóteo, falando de que ele está preso, de que todos o abandonaram, como ele vai falar do versículo 9 em diante, apresentando então para Timóteo de que a sua sentença já está dada. Aqui está o apóstolo Paulo, aquele que é maior teólogo, maior escritor, maior líder do cristianismo, aquele que é o maior, maior teólogo de todos os tempos, de que nós então podemos contar na história da fé, na história da igreja cristã. Aqui está ele, com dias contados na prisão, esperando a sentença para ser condenado. Mas, irmãos, ao olhar essa descrição de Paulo, ao olhar essas palavras de Paulo, parece que nós somos tomados a nos colocar no lugar dele, a termos a empatia para com Paulo e ficamos tristes com o apóstolo Paulo, pois o apóstolo Paulo que está para morrer, aquele que escreveu muitas das cartas do Novo Testamento, o maior teólogo, o maior líder, o maior missionário, e nós lamentamos de que ele está prestes a morrer. Ao ler essas coisas, você se ama o apóstolo Paulo e você se ama a obra do Senhor, geralmente vem o sentimento de tristeza, de dor, ao ver este homem que está aqui. Mas observe uma coisa que parece que não é o sentimento de Paulo de tristeza. Não há nenhum sentimento de tristeza nas palavras de Paulo. Ao ver a situação de Paulo aqui, Paulo ele não olha os seus dias com sentimento de pesar. Paulo não vê os seus últimos dias com tristeza, mas sim com alegria e expectativa. Eu vejo então, meus irmãos, de como Paulo vai descrever aquilo que é a sua morte em três abordagens nessa parte que nós lemos aqui no versículo 6. Ele vai dizer, estou sendo oferecido por libação. Já estou sendo oferecido por libação. A palavra aqui, libação, era um líquido que era derramado sobre o sacrifício. Poderia ser leite, poderia ser vinho, poderia ser azeite. Então, era um líquido que era oferecido sobre libação, então subia como sacrifício agradável a Deus. Então, Paulo, ele vai dizer que ele já está sendo oferecido por libação. Ao falar desse modo, então, Paulo vai descrever a sua morte como uma oferta para Deus. Paulo não veja a sua morte como algo assim, uma tristeza ou coisas assim, mas ele enxerga a sua morte como sendo uma oferta para Deus. A palavra aqui está na voz passiva, que indica então que Deus é aquele que está operando nele e que ele então está sendo oferecido como sacrifícios ao próprio Deus. É necessário então compreender aqui que o sentimento de Paulo não é estou sendo morto porque eu servi ao meu Senhor Jesus Cristo, mas ele se regozija ao saber que a sua morte é uma oferta de sacrifício ao Senhor. Aqui está o apóstolo Paulo, aquele que, quando mesmo estava em seu ministério, nos ensinou na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e versículo 2, dizendo que apresentais o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Agora está aqui ele provando não só que na vida, mas também na morte, ele pertence a Deus. Aqui está o apóstolo Paulo que dizia que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então para Paulo a morte para ele não é uma derrota, a morte para ele é como uma oferta para Deus, ele entende a sua morte como uma oferta para Deus.
Mas, irmãos, isso certamente serve de encorajamento para nós. Quando somos perseguidos, quando há pessoas querendo tirar a nossa vida, nós precisamos então entender, se essa perseguição é por causa do Evangelho, regozije-se. Regozije-se. Pois o apóstolo Paulo disse que a todos quantos são chamados em Cristo Jesus, somos chamados não somente para crer, mas também para padecer em favor do seu nome. E é uma alegria quando nós morremos, damos a nossa vida em favor do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, Ele morreu por nós, o que é demais, nós morremos por Ele. Por isso é um privilégio morrer por causa do nome de Cristo. Por isso é que Ele olha a sua morte não como um fracasso, mas sim como um sacrifício a Deus. Está mostrando aqui para Timóteo, diferente da que as pessoas ali pensam, que olha aqui o teu mestre está a morrer, então é um mestre fracassado, pois teve uma morte ruim. Mas olhe de outra forma, Timóteo. Quero te levar a enxergar de outra maneira. Olha aqui a minha morte como um sacrifício a Deus. Meus irmãos, então, quando nós morremos em favor de Cristo, quando nós morremos pela causa de Cristo, a nossa morte é um sacrifício agradável a Deus. Não é um sacrifício para expiação dos nossos pecados, mas é um sacrifício de gratidão ao nosso Senhor. Pois para nós o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Olha então, meus irmãos, essa é a primeira coisa que ele descreve. A outra coisa, no mesmo versículo, ele vai descrever aquilo então que vai descrever a sua morte como sendo decretada pelo próprio Deus. Olha o que ele vai dizer: e o tempo da minha partida é chegado. Aqui a palavra tempo é no texto grego, a língua grega tem dois termos para fazer referência ao tempo. Um é o cronos, o outro é um é o cronos e o outro faz referência ao kairos. A palavra cronos, ou o termo cronos, diz respeito ao tempo, faz referência a um período de tempo, a uma duração de tempo, como se fosse, por exemplo, 24 horas. Já a palavra, o termo kairos, diz respeito a um tempo determinado, ao tempo certo. Ou seja, aqui quando nós olhamos no texto grego, o termo aqui tempo não é o cronos, mas sim um kairo, que é o tempo determinado, que é o tempo certo. Então Paulo está a mostrar para Timóteo que o tempo da sua morte, embora quem vai matá-lo é o Nero, quem vai decapitá-lo, né? De acordo com a história, Nero é quem vai decapitar o apóstolo Paulo, embora é Nero quem vai sentenciá-lo, é Nero quem vai matá-lo, mas não foi Nero quem determinou a sua morte, não foi Nero quem está a interromper a vida do apóstolo Paulo. Paulo está a entender que é Deus. Ele usou aqui a palavra, o termo kairo, para indicar que o tempo da sua morte foi decretada por Deus, foi determinada por Deus. Mas, irmãos, aqui temos uma grande lição para nós. Às vezes nós, como os cristãos, quando fica doente, pessoas na nossa família, e nós pedimos oração na igreja: irmãos, orem pela minha família, pelo meu amigo, está doente, coisas por aí, orem por mim. E é coisa muito boa, devemos apresentar nossas súplicas ao nosso Senhor. Mas às vezes nós não nos alegramos, não ficamos, ou nós nos entristecemos de tal maneira, quando essa pessoa a qual nós estamos orando, Deus não recupera, Deus não cura da sua enfermidade, mas Deus leva a vida dessa pessoa. Achamos como se fosse, especialmente se ele é jovem, tão jovem, tinha muito para dar na vida e morreu. E nos esquecemos, meus irmãos, que Deus é quem determina o dia do nosso nascimento, e é Deus quem determina o dia da nossa morte. E Paulo aqui então está a mostrar que a morte dele não é um fracasso. Primeiro, é uma oferta para Deus, e segundo, é algo que foi decretado pelo nosso Deus. Deus decretou a morte dele. Portanto, então ele vai olhar a sua morte não como um fracasso, mas sim como algo decretado por Deus. A outra coisa é que ele vai dizendo aqui, em vez de usar o termo morte, estou a falar tanto de morte, mas no nosso texto não aparece a palavra morte. Você percebeu? Olha lá que ele vai dizer: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Onde está a morte? Ele não usa a expressão morte. Paulo vai usar a expressão partida. Ora, poxa, se Paulo está morrendo, se Paulo vai morrer, vai ser decapitado, vai ser julgado, vai ser morto, por que ele está a usar o termo partida e não morte? Será que Paulo está tentando embelezar? Será que Paulo está tentando enrolar o seu filho na fé, como dizem os brasileiros? Não.
Não é isso. Paulo aqui está usando um termo técnico que era utilizado para falar da morte. A palavra aqui, partida, era utilizado para dois sentidos, inicialmente. Geralmente era utilizado para fazer referência a alguém que estava, a um barco que estava então atracado, então precisava se desatracar o barco e ele então seguir a sua viagem. Mas também era utilizado para aquele que acampava. Eles acampavam e depois no dia que era para ele então mudar, para ele então continuar com a sua caminhada, ele então tirava a sua tenda, desenrolava então e ele poderia continuar a sua viagem de regresso para a sua casa. Posteriormente, esse termo foi utilizado como um eufemismo de morte. Não para meramente embelezar a questão da morte, para meramente esconder que a morte é feia, é ruim, não nesse sentido, mas no sentido de que a morte para os cristãos não é o final de tudo. A morte para os cristãos é uma viagem para Deus. Então Paulo aqui vai descrever a sua morte, primeiro como um sacrifício a Deus, segundo como algo decretado por Deus e terceiro como uma viagem ao encontro de Deus. Paulo está mostrando então aqui para Timóteo que Timóteo, a minha morte não é um fracasso, é um sacrifício a Deus, foi decretado por Deus e é um encontro para com Deus, é uma viagem ao encontro de Deus. Paulo tem aqui muito bem em mente que a morte dele não é um fracasso. Meu querido irmão, você como crente precisa também entender isso. Você precisa entender que a sua morte no Senhor não é vã. Se você morrer, ou se alguém, um crente, um ente querido cristão morrer, um ente querido teu morrer, lembrar que aquilo foi decretado pelo nosso Senhor. E a morte não é o final de tudo para o crente. A morte para nós é o encontro com o nosso Senhor. Pois o apóstolo Paulo mesmo falou que enquanto estamos no corpo, nós estamos ausentes do nosso Senhor. Ansiamos ser despidos desse corpo, a fim então de nos encontrarmos com o nosso Senhor. O livro de Apocalipse, no capítulo 14, vai dizer que bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Meus irmãos, então precisamos entender, seja por perseguição, por doença ou por qualquer outro motivo, quando um crente morre, não é o final de todas as coisas, mas sim é o encontro com o nosso Senhor. Tendo em vista essa verdade, você precisa crer nisso, ao entender que se amanhã você acordar, Deus estará contigo, mas se você não acordar, você estará com Deus. Essa é a certeza que o crente tem na hora da partida. O crente olha a morte não como o final de todas as coisas, mas o crente olha a morte como um encontro com o nosso Senhor. Então, a primeira certeza que Paulo apresenta aqui para nós é esta, a certeza de que ele está pronto. Na hora da a certeza de que o crente de que ele está pronto, né? de que ele está pronto, de que ele não teme a morte. Então o crente deve olhar para a morte ou no dia da sua morte não com temor, não com aflição, não com medo, mas com serenidade, com tranquilidade, com paz, entendendo que ele vive para o Senhor e morre para o Senhor. Para nós o viver é Cristo e o morrer é lucro. Essa é a primeira certeza do crente na hora da partida. A segunda certeza está no versículo 7. Olha o que ele vai dizer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então aqui o apóstolo Paulo vai apresentar a segunda certeza do crente na hora da partida. Ele vai então falar da certeza de que foi fiel. Primeiro, de que ele está pronto, e segundo, de que ele foi fiel. Meus irmãos, há uma relação de coisas aqui que geralmente não é percebido numa leitura assim rápida. Veja o seguinte, no versículo 6, Paulo fala do tempo presente. Ele vai conjugar todo o verbo no presente. Estou sendo já oferecido por libação. O tempo da minha partida é chegado, está no presente. Agora, é porque era coisa que estava lá no seu tempo. Né, no tempo que ele estava escrevendo, e o que lhe esperava, né, no seu tempo da sua morte. Agora no versículo 7 parece que Paulo vai ao passado, ou seja, parece que ele muda a ordem dos tempos. Ele começa com o presente, vai no passado e depois vai ir no futuro, como vamos ver no versículo 8. Mas meus irmãos, não é sem razão.
Não é que Paulo estava aqui, desorganizou o pensamento dos tempos, não. É que ele organizou desse jeito porque faz sentido. Ele só pode dizer que está pronto. Um crente pode dizer que está pronto para morrer por causa do seu passado. No presente só podemos dizer que estamos prontos para encarar a morte por causa do que nós vivemos no passado, por causa daquilo que foi a nossa vida no passado. E é isso que ele vai dizer no versículo 7. A certeza de que ele foi fiel, Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. A primeira coisa que ele diz aqui é que combati o bom combate. Meus irmãos, ele qualifica o combate como bom. O bom. E olha aqui a palavra, o artigo definido, ele vai dizer, combati o bom combate. Não é um dos bons combates. Paulo tem em mente que o combate que ele enfrentou não é um dos, é o bom combate. O termo aqui, então, bom, descreve aquilo que é correto, aquilo que é virtuoso, aquilo que é belo, aquilo que é excelente. Aqui a palavra, então, combate, era utilizado geralmente tanto para a guerra como para os esportes. Mas o emprego dessa palavra aqui para Paulo não é aquele combate de guerra, mas é um combate de esporte. Então Paulo vai dizer o seguinte, de vários esportes que há, o melhor combate, o combate verdadeiro, é esse combate que eu tive. De qual combate ele faz referência? Faz referência às lutas, os desafios que ele passou na sua vida. Os desafios que Paulo pôde então enfrentar, as lutas que ele teve a enfrentar em sua vida cristã e em seu ministério. Paulo, meus irmãos, não foi apenas o maior teólogo, o maior apóstolo, o maior escritor, o maior missionário ou qualquer outro título bom. Ele também foi um dos que mais sofreu, senão o que mais sofreu, em sua vida cristã e no seu ministério. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo, aliás, lá em Atos capítulo 9, que vai descrever, que vai falar sobre Paulo as seguintes palavras: pois eu lhe mostrarei quanto importa sofrer pelo meu nome. E nas Escrituras não há alguém descrito com maior sofrimento do que o próprio apóstolo Paulo. Em 2 Coríntios, quando os irmãos lá estavam duvidando dos sinais do seu apostolado, de que estavam falando que ele era inferior aos apóstolos de lá de Jerusalém, ele faz uma lista enorme daquilo que são os seus sofrimentos, e eu vou ler aqui rapidamente. São ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medidas, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigados com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágios 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos de patrícios, em perigos entre os gentios, em perigos nas cidades, em perigos no deserto, em perigo no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Ele vai descrever isso aqui em 2 Coríntios capítulo 11, no versículo 23 até o versículo 27. Paulo, meus irmãos, ele enfrentou muito sofrimento em sua vida cristã, como também no seu ministério. Por enfrentar todo tipo de sofrimento, ele então pode escrever lá em Filipenses dizendo o seguinte: aprendi a viver contente, sei ter abundância, como também sei passar escassez. Ele sofreu tanto em sua vida cristã, como também em seu ministério. Mas então, olhe que, embora teve tanto sofrimento, Paulo nunca desanimou. Paulo continuou firme na luta pela fé cristã, na luta da vida cristã e em seu ministério. Meus irmãos, esse que nós lemos, a 1 Coríntios capítulo 11, ou 2 Coríntios 11, 2 Coríntios 7 também vai descrever os sofrimentos de Paulo. Essas cartas de Paulo, bem como Atos dos Apóstolos, nos mostram a vida e ministério de que na vida e ministério de Paulo houve um combate contra Satanás, contra os principados e potestades, contra os dominadores do mundo das trevas nas regiões celestes, contra os vícios e violências dos judeus e pagãos, contra os judeus entre os gálatas, contra o fanatismo entre os tessalonicenses, contra as contendas, a fornicação e o litígio entre os coríntios, contra o gnosticismo incipiente entre os efésios e colossenses, de fora os conflitos, de dentro os temores e, finalmente,
porém não menos importante, contra a lei do pecado e da morte que operava em seu próprio coração. As suas cartas estão recheadas dos sofrimentos que o apóstolo Paulo teve que enfrentar na vida cristã e em seu ministério. Razão pela qual Paulo pode dizer que eu combati o bom combate, é o bom combate, o melhor combate que há, que ele então pôde combater. Meus irmãos, Paulo falou isso para encorajar a seu filho Timóteo no passado. E essas mesmas palavras de encorajamento servem para nós hoje no presente. Como você tem enfrentado as suas lutas cristãs, as lutas no ministério, todas elas, meus irmãos, fazem parte da vida cristã. Apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 1, versículo 29, que nos foi dado a graça em Cristo, não apenas de crer nele, mas também de padecermos por ele. Devemos, meus irmãos, nos alegrar, devemos regozijar, devemos então passar pelas provações, pelas lutas da vida cristã e do ministério cristão com alegria, sabendo que estamos sendo participantes do sofrimento de Cristo Jesus. Como apóstolo Paulo, nós podemos então passar pelas lutas e dizer: regozijo-vos agora no que padeço por Cristo, por amor de vocês, e no meu corpo eu trago os restantes das marcas do sofrimento de Cristo. Por isso é que Paulo pode dizer aqui: combati o bom combate. Mas não somente isso, como também ele vai descrever que ele completou a carreira. Ele vai dizer: completei a carreira. Olha que tudo está conjugado no passado. Combati o bom combate, completei a carreira. Meus irmãos, é interessante observar que aqui a palavra carreira no grego é a mesma palavra vem da mesma semântica que foi utilizado por Senhor Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, quando Jesus Cristo disse que está consumado. É a palavra tetelestai que Jesus usou, e a mesma palavra vem do mesmo campo semântico que Paulo vai utilizar aqui de completei, ou seja, eu finalizei, eu fiz tudo, eu cumpri tudo, não sobrou nada, eu completei a carreira. Paulo então aqui está mostrando que não sobrou nada daquilo que lhe foi dado para cumprir. Ele disse para Timóteo no versículo 5, cumpre cabalmente o teu ministério. Ele pode falar isso para Timóteo, porque ele em sua vida cumpriu cabalmente com o seu ministério. Paulo, meus irmãos, então, na sua vida, ele cumpriu aquilo que recebeu do Senhor Jesus Cristo. Ele não era um evangelista que guardava aquilo que deveria pregar, que vivia para agradar as pessoas. Era alguém cujo objetivo é fazer aquilo que lhe foi ordenado fazer. Ele mesmo diz em uma das suas cartas que, contanto em mim, o mais importante é cumprir a carreira que me foi dada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, na beira da monte, escrevendo para Timóteo, ele vai dizer que eu cumpri a minha carreira, fiz tudo, não teve nenhuma coisa que eu deixei da lista do que o Senhor Jesus Cristo me deu a fazer. Em terceiro lugar, então, Paulo vai descrever aqui que ele também guardou a fé. Ele não só combateu o bom combate, não só completou a carreira, como ele também guardou a fé. A palavra aqui, guardar a fé, tem dois sentidos. Pode ser guardar a fé no sentido de que ele guardou as doutrinas, como também guardar a fé no sentido de que ele viveu aquilo que são os ensinamentos da fé cristã. Nós acredito que não tem por que nós escolhermos entre uma ou outra. O sentido aqui parece que dá a entender as duas coisas. Guardar a fé no sentido de que guardou as doutrinas. Paulo nunca marquendejou, nunca negociou a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo era fiel, era um apóstolo que não inventava a sua mensagem, era um mensageiro que não inventava a sua mensagem, era um evangelista que não criava o seu evangelho, era um pregador que não inventava a sua pregação. Escrevendo aos Coríntios, no capítulo 1 Coríntios, capítulo 15, ele vai dizer que eu vos entrego o que também recebi. Ele então vai entregar o evangelho. Como vimos hoje na manhã, Paulo é aquele que não inventou a mensagem do evangelho, mas prega o evangelho que foi profetizado pelos profetas no Antigo Testamento por inspiração de Deus. E Paulo guardou este mesmo evangelho, pregando fielmente a palavra do nosso Senhor Jesus. Mas não somente guardar o evangelho, como também viver aquilo que são as doutrinas da fé cristã em sua própria vida. Ele vivia aquilo que ele pregava. Paulo não era aquele pregador, né, onde a igreja, que quando ele sobe no púlpito, toda a igreja não quer que ele desça, porque ele prega muito bem, mas quando ele desce do púlpito, a igreja toda não quer que ele suba, porque ele vive muito mal, não. Paulo era um pregador que pregava bem,
e vivia também muito bem. Por isso que ele vai dizer que ele guardou a fé, tanto a doutrina como também a vida cristã. Ele vivia uma vida irrepreensível. Por isso que ele poderia dizer para as igrejas: sede meus imitadores, como eu também sou imitador de Cristo Jesus, meus irmãos, no dia da sua morte, o que vai ser? O que você pode dizer? Será que você também pode falar como o apóstolo Paulo, de que você combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé? Será que no dia da sua morte, quando a morte bater a porta, será que você vai estar pronto? Olha, que para você estar pronto, precisa olhar, para você estar pronto no presente, no dia da morte, você precisa olhar para o passado, como você viveu, como você tem vivido a vida cristã. Meus irmãos, se você não vive a vida cristã de maneira ordenada por Deus nas Escrituras, pode ter certeza que no dia da morte, você vai temer, você vai se angustiar, você vai se apavorar, como essa música aqui revelou o apavoro daqueles que são descrentes. Mas se você crê em Cristo, se você tem vivido para o nosso Senhor Jesus Cristo, pode vir perseguição, pode vir morte, você vai poder dizer: estou pronto, pois combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Você pode viver desse jeito. E a terceira coisa, então, meus irmãos, vemos aqui que Paulo, então, no versículo 6, apresenta a certeza de que está pronto. No versículo 7, a certeza de que foi fiel. E agora, então, no versículo 8, vamos ver aqui a certeza de que será recompensado. Então, Paulo olha para o presente e diz: estou pronto para morrer. Paulo pode dizer isso porque olha para o seu passado e diz: olha, eu fui fiel. Agora, Paulo pode olhar, então, para o futuro. Então, olhou para o presente, olhou para o passado e olhou para o futuro. E olhando para o futuro, Paulo vai dizer da certeza, né, de que ele será então recompensado. Olha o que ele vai dizer: já agora, a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Então aqui o apóstolo Paulo vai retratar daquilo que é a certeza que lhe aguarda, que é a recompensa que lhe aguarda. Meus irmãos, Paulo está a mostrar para Timóteo de que aqueles que morrem por Cristo Jesus não dão sua vida em vão. Não dão sua vida em vão, porque um sacrifício para Deus é um encontro com Deus, não é algo vão, mas como também eles serão recompensados. Meus irmãos, aqui o termo coroa diz respeito àquilo que é as atividades dos jogos que eram utilizados lá no tempo do apóstolo Paulo, onde então aqueles que corriam, aqueles que combatiam, aqueles que participavam dos jogos, os vencedores recebiam então uma coroa. Só que essa coroa no seu tempo era feita de folhas, ou seja, no decorrer do tempo não demorava e essa coroa fazia que murchava. E Paulo, então, mostrando essa mesma ilustração, está a dizer para Timóteo: Timóteo, eu estou morrendo, mas não é uma morte em vão. Eu estou morrendo, eu serei recompensado. Mas olha, Timóteo, que a minha recompensa não é uma coroa que perece, é uma coroa imperecível, é uma coroa incorruptível, é uma coroa que vive para todo sempre. É a coroa de justiça. Timóteo, observe uma coisa: aqui eu estou morrendo e quem vai me sentenciar é o Nero, é o juiz Nero, que é um juiz corrupto, um juiz injusto. Mas vai chegar aquele dia no tribunal do meu Senhor Jesus Cristo, aquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que julga com justiça e equidade, e ele que é o justo juiz. Ele sabe como eu vivi, ele sabe que combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Portanto, naquele dia, ele que é o justo juiz me dará a coroa da justiça. Timóteo, essas palavras devem te consolar. Meus irmãos, aqui é o termo coroa de justiça. Há uma discussão sobre isso, mas se entende que faz referência à questão que é da vida eterna. Há uma grande discussão sobre isso, mas não vamos entrar nela porque nós não temos tempo. Faz referência à vida eterna. Em Apocalipse, Paulo, numa das cartas, é escrito, a promessa que é dada para ele é a seguinte: aquele que vencer vai receber a coroa da vida. Então faz referência à vida eterna. Paulo então está mostrando aqui para Timóteo que, embora ele vá morrer, Nero vai matar ele, mas ele vai viver para sempre, vai receber a coroa. E ironicamente, meus irmãos, a história diz que o apóstolo Paulo foi morto decapitado. Ironicamente, Paulo vai dizer que
ele vai receber a coroa. Ou seja, nessa cabeça que foi decapitada, ela mesmo onde vai receber a sua própria coroa. Pois enquanto Nero tirou a sua vida física, mas Nero não tirou a sua alma. Nero tirou a sua vida física no presente, mas Nero não é poderoso para tirar a sua vida no futuro. Vai chegar um dia, o dia da ressurreição, quando no soar da trombeta, os mortos vão ressuscitar, vão ouvir a voz do nosso Deus e todos ressuscitarão e vão entrar no tribunal do Senhor. Aqueles que foram achados na vida em Cristo Jesus haverá então de receber a coroa da vida eterna. Não importa se foram decapitados, eles terão um corpo restaurado, um corpo renovado, e aí então entrarão no gozo de da vida eterna com o nosso Deus. Meu querido irmão, como você tem vivido a sua vida? Como você tem aproveitado a sua vida aqui? Meu irmão, é importante dizer para você que você deve viver de tal maneira que quando chegar no dia da sua morte, você não tenha mais nada para fazer a não ser morrer. Olha, meu querido irmão, que Paulo não falou que essa coroa é dada apenas para os apóstolos. Não. Paulo falou que essa coroa é dada, não está reservada apenas para ele, mas também está reservado para quem? Olha o que ele vai dizer. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Então a coroa de justiça não é apenas para os apóstolos, é para todos que amam a sua vida, a sua vinda. Faz referência ao retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Criança, se você tem amado o Senhor Jesus Cristo, alegre-se nisso. Não se envergonhe de ser uma criança na igreja que ore na igreja, que ora na sua escola. Não se envergonhe ser uma criança na escola que crê no Senhor Jesus Cristo, mas se alegre. Saiba que se você ama o nosso Senhor Jesus Cristo no presente, esse nosso Senhor Jesus Cristo no seu dia, no dia do julgamento, haverá de te dar a coroa de vida eterna. Você vai viver eternamente com o nosso Senhor Jesus Cristo. E as crianças que não amam o nosso Senhor Jesus Cristo aqui, não vão poder desfrutar no futuro da vida eterna com o nosso Pai, com o nosso Senhor Jesus Cristo, com Deus Pai, com o Espírito Santo. Portanto, permaneça firme no Senhor Jesus Cristo. Não importa se aquela sua amiguinha não crê em Cristo, não importa se ela zomba de você no momento que você ora para a refeição do lanche que a mamãe preparou. Continua crendo em Jesus. Minha jovem, se você às vezes é repudiada porque você vive a fé cristã na tua escola e acham que você é retrógrado, acham que você é do passado, que você ficou no tempo, que você não está na moda. Lembre, minha querida irmã, para você o viver é Cristo e o morrer é ganho. Para você vive a sua vida se lembrando do teu Criador nos dias da tua mocidade e não vivendo na pecaminosidade deste mundo. Pois você aguarda por uma coroa de justiça, uma coroa eterna do nosso Senhor que haverá de dar para nós. Meus irmãos, conta-se a história do pai de um missionário que é missionário atualmente em Portugal. Esse missionário estava lá em Portugal quando então ele recebeu em Portugal uma chamada. Fazia muito tempo que o seu pai estava doente e internado aqui no Brasil, e ele então recebeu uma chamada lá em Portugal, uma chamada urgente. E quando ele então atende a chamada, era do hospital. E no hospital então ligaram para ele e falaram: olha, estamos aqui para falar para você um comunicado do seu pai. É que seu pai, comunicaram para ele que o seu pai havia morrido. Mas então vão dar uma coisa importante que aconteceu antes da morte do seu pai. Eles vão falar que nas últimas horas da morte do seu pai, ele chamou todos os enfermeiros, todos os médicos de lá dos hospitais, pediu para ficar então lá no seu quarto, rodarem ele, colocarem ele na roda, e ele então, lá na sua cama, em meio à morte, ele abriu a sua Bíblia e falou para os médicos: olha, eu vou vos ensinar como morre um cristão. Eu vou vos dizer como é que morre um crente. Olha, vocês sabem como morre um crente? Eu vou mostrar para vocês. Ele então abriu logo esse mesmo texto que nós lemos aqui. Quanto a mim, estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati um bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vida. Tendo dito isso, ele morreu. Meu querido irmão, não somente o apóstolo Paulo pode falar isso no final da sua morte, você também pode falar. E, na verdade, o crente, diferente dos ímpios que se apavoram no dia da morte, o crente vive na serenidade, porque olha para o presente e pode dizer: eu estou pronto. Pode dizer que está pronto no presente para morrer, porque ele olha para o passado, sabendo que ele viveu uma vida de fidelidade ao Senhor, ele creu no Senhor Jesus Cristo. Ele também pode olhar para o futuro, sabendo de que ele será recompensado
com a vida eterna que o nosso Senhor Jesus Cristo conquistou para ele. Permaneça nessa fé, firma-se nisso, pois para o Senhor a sua vida não é vã. Vivemos para o Senhor e morremos para o Senhor. Que Ele nos abençoe. Amém. Essa palavra ao presbítero.